aqueles desconfortos mandibulares, barulho ao abrir ou fechar a boca, dores de cabeças frequentes, chiados no ouvido. Será que tem tratamento? Assista esse vídeo, quem sabe ele possa ajudar você. Olá, sou o Genuíno Maldaner, cirurgião bucomaxilofacial e reabilitador oral. Atuo nas cidades de Iporã e Chapecó, aqui no estado de Santa Catarina. A cirurgia bucomaxilofacial é a especialidade dentro da odontologia que atua e trata as alterações articulares da mandíbula. Esse canal tem por objetivo repassar de forma mais simples e descomplicada todas as informações pertinentes sobre as especialidades na qual eu atuo no meu dia a dia. Caso essas informações forem relevantes para você ou alguém da sua família, não te esqueça de se inscrever no canal e ative os sininhos. Assim, você receberá todas as informações pertinentes sobre os assuntos que decorrem no seu dia a dia aqui da nossa clínica. Então, dando sequência, nas alterações articulares, nos problemas de DTM, onde no vídeo 1, nós já falamos sobre os possíveis problemas que ocorrem, lá foi mencionado que nós temos problemas extracapsulares, ou de origem mais musculares, nós temos problemas intracapsulares, ou nós temos problemas de origem mista, que podem envolver a intracapsular e problemas extracapsulares musculares. Pode ser unilateral ou bilateral. Então lá foi mencionado também que a articulação temporomandibular ela é muito complexa. Então ela é a única do nosso corpo que tem duas articulações envolvendo um único osso, e essas funções da articulação temporomandibular elas são muito dinâmicas. Então nós podemos fazer todos os movimentos possíveis dentro de uma única articulação. E hoje, então, nós vamos falar sobre problemas articulares de origem intracapsular. Tá legal? Então, nós vamos dividir de problemas intracapsular em deslocamento parcial do disco articular com a redução, e eu vou explicar algumas possibilidades dentro dessas alterações, e nós vamos estar falando onde ocorre o deslocamento total do disco articular, tá? Nas articulações. Muitas vezes isso pode ser de forma diferente nas articulações que nós temos. A articulação esquerda ela pode estar com deslocamento parcial ou pode estar sem nenhum deslocamento, e na articulação direita nós podemos estar com deslocamento total. Então são duas articulações envolvendo um único osso. Tá legal? Então, o que é esse disco articular que nós acabamos de mencionar? Ele é um disco onde ele tem a sua principal função, finalidade, é proteger as nossas articulações. Então, ele é um disco de origem cartilaginosa, onde ele não tem inervação e ele não tem vascularização. Então, portanto, esse disco, ele não dói. Então, ele foi criado, ele está numa posição para proteger o osso mandibular com o osso da base do crânio. Então, ele está ali justamente para criar um amortecimento e seguir as movimentações normais das nossas articulações temporomandibulares. Quando nós comentamos que há dentro dessas possibilidades o deslocamento anterior de disco com a devida redução, então muitas vezes nós temos pacientes que nós podemos classificar o paciente 1, onde ele tem esse movimento, tem esse deslocamento, porém ele é assintomático. Ele não sente dor alguma, ele não vê alteração na mordida, ele não vê absolutamente nada. Muitas vezes só um pequeno estalo, um pequeno barulho, mas isso não gera uma doença. Então esse paciente, na grande maioria, ele não precisa ser tratado, muitas vezes porque ele nem sabe que tem esse problema. Muitas vezes ele é orientado
por um dentista, um clínico geral ou outra especialidade, que só comenta que ele tem alguma alteração, algum barulho, mas porém que precisa somente de um acompanhamento e nada mais. Outro paciente que nós temos também com o deslocamento anterior do disco com a sua devida redução, esse paciente também ele é assintomático, porém ele já gera alterações maiores no estalido, no barulho especificamente. Ele já começa a ter algum transtorno, muitas vezes social, né, onde ele se alimenta e começa a dar aquele barulho bastante intenso, que muitas vezes quem está ao lado consegue ouvir. Então ele já fica com aquele transtorno, toda vez que ele vai fazer suas alimentações, as suas refeições, quem está ao lado pode ouvir aquele transtorno, aquele transtorno articular, aquele barulho, e começa a gerar talvez maiores nessa questão dano social, porque ele ainda não tem dor. Ele pode ter uma pequena dificuldade na abertura de boca, alguma limitação, mas ele não gera dor, ele é assintomático. Tá ok? Outro paciente que nós temos é a questão do paciente sintomático, né? Então ele começa a ter uma artralgia já na articulação. Ele tem o deslocamento anterior do disco com a sua devida redução, ele vai ter o barulho, né, o estalido muitas vezes envolvido, porém ele começa a ter sintomas, né? Quais seriam esses sintomas? Podem ser dores, que podem levar dores leves em determinado dia, moderada, até dores bastante intensas. Pode gerar, nessas situações, travamentos, né, na abertura, principalmente na abertura de boca, né, um desvio da mandíbula na abertura e fechamento de boca. Então já começa a ter um transtorno diário desse paciente, principalmente com sintomatologia. Então esse paciente já merece um cuidado, uma atenção especial e precisa ter investigação mais específica nesse caso. E temos pacientes também relacionados aonde ocorre, que eu mencionei no início do vídeo, o deslocamento total desse disco articular. Quando isso ocorre, muitas vezes nessa transição, o paciente pode ter sintomas muito intensos, principalmente articulares, dores de cabeça, chiado no ouvido, que começam a atrapalhar no seu dia a dia, né, do paciente. Outros pacientes, eles têm esse deslocamento anterior de disco, sem a redução, porém já passaram da transição. Ele pode simplesmente não ter nenhuma dor, nenhuma sintomatologia. Mas esses pacientes também precisam de cuidado e precisam de acompanhamento, porque eles passaram por essa transição. O que acontece muitas vezes nessas situações que nós precisamos acompanhar e avaliar? Pacientes que passam por essas transições de deslocamento anterior de disco para um deslocamento total do disco, eles podem começar a apresentar algumas alterações de degeneração. Essa degeneração ela pode ocorrer no disco articular, que ele está fora da sua posição, onde ele deveria estar, que é a proteção da articulação, e pode ter a degeneração do próprio osso mandibular, que é a cabeça da mandíbula. Começa a ter um desgaste intenso nessa articulação, onde já se perdeu a cortical, muitas vezes, desse osso. Né? O que é a cortical? A cortical é a parte dura do osso. Então, se teve uma reabsorção, uma remodelação, uma remodelação óssea dessa questão, e que continua ativa, então, a partir dali, a reabsorção condilar, ela aumenta a sua potencialização. Então, ela pode, em pequeno espaço de tempo, reabsorver quase por totalidade a sua cabeça da sua mandíbula.
Então, isso começa a gerar transtornos bem importantes, porque já pode, além das dores, além do processo inflamatório crônico, né, o paciente começa e pode ter alterações funcionais, dificuldade na abertura de boca, alterações oclusais, onde ele começa a perceber que a mordida dele está mudando, né? Então começa a gerar transtornos que podem ser graves, né? E o tratamento ele precisa ser realizado. Que nós temos o processo cirúrgico direto, né? O acesso aberto, que a gente fala, e também tem o processo de artroscopia, né? Também dessa articulação. Então vai depender muito da habilidade do profissional, qual a técnica que ele usa, e ele vai, quem for fazer o procedimento vai estar explicando para vocês. Então, dando a sequência, sempre nós temos que eliminar qualquer tipo de processo inflamatório infeccioso da parte de ouvido, tá? Então, quando há uma dúvida, quando há um questionamento referente a isso, recomenda-se que seja feita uma avaliação pelo otorrino, né? Para descartar qualquer tipo de alteração e dores da parte de ouvido, tá? Descartando então essa possibilidade, nós vamos fechar um diagnóstico. Como a gente fecha um diagnóstico? Então nós temos que ter exames de imagem, radiografia, tomografia e ressonâncias magnéticas, história pregressa do paciente, né? Avaliações clínicas que são extremamente importantes, o paciente tem que estar em loco para fazer essa avaliação, e a partir dali nós fechamos o diagnóstico. Quando se determina nesse diagnóstico que o paciente tem deslocamento anterior de disco com a sua devida redução, como já foi mencionado, nós temos algumas alternativas. Nós podemos ir através de tratamentos medicamentosos, né? Nós podemos, sempre em conjunto medicamentoso com fisioterapia, e também nós podemos usar de uma técnica que é minimamente invasiva, que é chamada de artrocentese. Nós podemos fazer a lavagem dessa articulação, né, quando pode ser uni ou bilateral. A gente faz a lavagem dessa articulação com agulhas, né, com soro fisiológico, e também nós podemos usar nesse mesmo momento aplicação de ácido hialurônico, porque lá dentro da articulação, quando o problema é intracapsular, nós temos o líquido sinovial, que muitas vezes ele está em déficit, e aí nós podemos utilizar, né, o ácido hialurônico específico para fazer uma lubrificação dessa articulação. Lembrando que essas alternativas, elas são paliativas, né? Mas em nenhum momento desse tratamento o disco vai se reposicionar na sua devida posição através desse procedimento, né? Nós podemos usar também, tratar, né, os hábitos parafuncionais, podemos usar por tempo determinados placas miorelaxantes, placas oclusais, quando tem uma estrutura, lembrando que nós estamos falando da parte intracapsular, quando envolve já o deslocamento total desse disco e com sintomatologia, nós podemos também fazer, uma alternativa fazer esse tratamento em específico, né? Que são tratamentos coadjuvantes, né? Até que o paciente apresente uma melhora, né? Muitas vezes uma melhora na qualidade de vida. Mas tem situações onde que já ocorre desgastes, degeneração, deslocamento total do disco, sintomatologias importantes, degeneração da cortical óssea, especificamente do côndilo mandibular, que é a cabeça do côndilo especificamente, nós muitas vezes temos que abrir mão desses tratamentos paliativos e ir para um procedimento cirúrgico especificamente, né? Então, o que envolve essa parte cirúrgica? A gente faz a discopexia, né? Faz o acesso direto dessa articulação, busca então a remoção dos processos inflamatórios crônicos
que ali se encontram na região retrodiscal, né, que é a posição lá onde tem a inervação e vascularização da cavidade articular, e faz o reposicionamento do disco articular na sua posição original, né, sobre o côndilo mandibular, e ele terá toda a mobilidade, né, da movimentação mandibular, e ele vai seguir aliviando muitas vezes as dores crônicas que tem esse paciente, na grande maioria, e também eliminando ou diminuindo o processo de degeneração condilar e muitas vezes do disco articular. Então, quando chega-se nessa posição, né, do processo cirúrgico, quem for fazer o procedimento vai estar explicando para vocês. Então, é importante falar que aqueles pacientes com deformidades faciais, né, onde tem uma discrepância óssea entre as bases, entre a mandíbula e a maxila, principalmente nas questões habituais. Caso não estejam, tem artigos, tem filosofias, né, que indicam a cirurgia de discopexia previamente ou juntamente com a cirurgia ortognática. Porque a nova posição da mandíbula, com o avanço e giro dessa nova posição mandibular, vai acarretar uma sobrecarga em cima das articulações, fazendo com que, caso o disco não esteja na sua posição ideal, pós-cirurgia ortognática, os pacientes podem evoluir para dores muitas vezes intensas, né? Limitação de abertura de boca e até mesmo processos degenerativos, tanto discais e principalmente do côndilo mandibular, fazendo com que a cirurgia ortognática muitas vezes ela possa não ser bem sucedida a médio a longo prazo, fazendo com que a mandíbula faça uma retrusão espontânea, né, após a cirurgia ortognática. Então seria interessante avaliar, né, cada caso sempre precisa de uma atenção especial, mas são situações que, se feito o diagnóstico precocemente, evitará, né, transtornos muitas vezes maiores no futuro. Tá legal? Caso essas informações forem relevantes para vocês, peço que deixem lá o seu comentário, seu like, né, ou a sua dúvida, que nós entraremos em contato com vocês. Tá legal? Quero agradecer, muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.